Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Nosso tema hoje é direito do trabalho. Quais são as regras para reduzir o salário? Ei, doutor Tiago, tudo bem? Ei, Marcele, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde aí para você, boa tarde para todos que nos assistem. Acho que agora eu tô ouvindo, é porque eu inventei de comprar um negócio de lapela aqui, o microfone, mas não adianta nada, já tirei, pronto. De novo aqui. Agora eu tô te ouvindo, porque eu não estava te ouvindo. Eu não sei mexer com essas coisas, não, mas tá bom. Então, pessoal, nós vamos hoje conversar com o doutor Tiago sobre redução, né, das jornadas de trabalho. Está todo mundo aí preocupado com isso, como é que acontece. Muitas pessoas já até tiveram essa redução, né, doutor Tiago? E está todo mundo perdido. Então, eu queria que você começasse falando quais são as novas regras que permitem essa redução de salário. Então, Marcele, o governo já tinha, né, publicado uma medida provisória, a medida provisória 936, que permite, né, nesse momento de calamidade que nós estamos vivendo, a redução de jornada com a proporção, né, com a proporcional redução salarial também. Então, é uma opção que o governo deu para os empregadores com o intuito de manter empregos e rendas, né? A gente sabe que, nesse momento de fragilidade, muitos empregadores estão sem poder trabalhar, né? Sem poder ter as suas atividades laborativas, muitas empresas estão fechadas nesse momento por decretos do governo. Então, para evitar desemprego, né, e perda de renda, o governo federal ele publicou essa medida provisória 936, permitindo que, caso haja, né, obviamente, acordo entre empregado e empregador, essa redução de jornada e, consequentemente, a redução salarial. Aí você tocou um ponto bacana aí, acordo entre empregado e empregador. Só pode ocorrer a redução salarial se acontecer esse acordo? Perfeito, perfeito. A medida provisória é bem clara. Não pode ser uma imposição do empregador, né? Essa regra, a regra que veio flexibilizar a legislação, permitindo essa redução diretamente por negociação entre empregado e empregador, isso vai do mútuo consentimento, ou seja, o empregado ele tem que dar a sua anuência para que isso ocorra. Além disso, tem que ser feito por um documento, né? Esse acordo tem que ser um acordo escrito, não pode ser simplesmente verbal, tem que ser um acordo escrito, tá certo? Inclusive, tem que informar tanto o Ministério da Economia, quanto o sindicato das classes. É obrigatório informar o sindicato? Porque teve um entendimento diferente que até assim, a população ficou na dúvida. Primeiro tinha que informar em até 10 dias, aí o ministro do STF mudou o entendimento. Fala um pouquinho pra gente. Na realidade é o seguinte, a informação, a comunicação tem que ser feita. Nesse prazo de 10 dias, o empregador ele tem que comunicar a existência desse acordo, tanto para o Ministério da Economia, quanto para o sindicato, né, da classe. O que ocorreu, e que foi levantado, né, e estava sendo discutido lá no STF até semana passada, é se esses acordos individuais para redução de salário, para redução da jornada, se teriam validade. Ou se obrigatoriamente haveria a necessidade da participação sindical, né? Então, o que foi discutido até semana passada lá no STF era justamente se a obrigatoriedade na hora de participar dessa negociação, né, do sindicato. Se poderia o empregado e o empregador negociarem diretamente. Tá? E foi decidido, no primeiro momento, o nosso ministro, né, Lewandowski, ele fez uma liminar, ele conferiu uma liminar na qual ele disse que teria, né, que participar, efetivamente o sindicato deveria participar por conta do dispositivo constitucional, né, o artigo 7º da Constituição prevê apenas por meio de acordos ou convenções coletivas essa possibilidade excepcional de redução, só que semana passada, no julgamento definitivo, o STF disse que poderia haver, sim, essa negociação direta entre empregado e empregador. Ok?
E aí, nessa negociação, então, agora, gente, está prestando atenção, não precisa passar pelo sindicato. Se houver um entendimento entre, é isso, doutor Tiago, entre trabalhador e patrão... Não precisa a homologação sindical, né? Não precisa da concordância do sindicato. Uhum. Mas é prudente que seja informado, que o sindicato seja informado que haja, que existe, né, essa negociação. Tá certo? Agora, ser prudente não é obrigação. A empresa tem que informar? Ela informa tanto para o Ministério da Economia, tanto para o sindicato. Mas o que não haverá necessidade é da homologação, ou seja, o sindicato não terá mais a obrigatoriedade de homologar, né, de concordar com aquela negociação para trazer validade ao negócio jurídico. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que muitos trabalhadores enviaram aqui no nosso, quando a gente divulgou. Né? Na hora que for ocorrer essa redução, aí eu concordei com a empresa. A empresa tem que me entregar um documento ou só verbalmente já basta para que a redução aconteça? Não, todo acordo que é celebrado nesse sentido tem que ser por escrito, tá? Então todo esse acordo tem que ser por escrito. O empregado ele tem que ser comunicado com pelo menos 2 dias de antecedência, né, da entrada em vigor dessa situação. Então, a medida provisória é bem clara nesse sentido. Acordos, ainda que individuais, tem que ser por escrito e comunicação prévia do empregado de pelo menos 2 dias de antecedência. E se por acaso o empregado, por exemplo, não foi comunicado oficialmente por meio de documento, né, nem respeitando esse prazo, chegou no dia de receber, ele recebeu a menos, com valor reduzido. O que esse trabalhador pode fazer? Olha, no primeiro momento, esse acordo não tem validade. Se ele não tomou conhecimento desse acordo, dessa situação, se ele não deu a anuência dele, se ele não foi comunicado, essa redução ela é inválida. Né? Então, a primeira coisa nesse sentido, essa redução será inválida. E aí ele deverá procurar a empresa, né, o departamento pessoal, para conversar. Caso não fique... não haja, né, um entendimento, eu recomendo que ele procure ou um advogado ou o próprio sindicato da categoria dele. E aí, voltando nesse documento, quando, né, a empresa fornecer ao trabalhador, o que tem que estar escrito nele? Apenas informando, ó, seu salário vai reduzir. Não pode ser genérico assim, né? Não pode ser genérico, né? Nós temos que fazer, quando o empregador ele opta, né, pela redução salarial e, consequentemente, da jornada de trabalho, isso tem que deixar bem claro, tem que estar expresso nesse acordo. Até porque existem 3 faixas de redução. O empregador, juntamente com o empregado, ele pode negociar a redução de 25%, 50% ou até 70% do valor dos rendimentos e, consequentemente, da jornada. Então, isso tem que estar expresso nesse acordo que vai ser celebrado entre as partes. E essa porcentagem que você mencionou, o mínimo é 25%, se o empregador, se o patrão quiser diminuir 10% do salário, pode? A medida provisória, ela fala especificamente nesses percentuais. 25%, 50% e 70%. São as faixas que ela deixa expressa, né? Então, esse acordo entre empregado e empregador vai ser feito em relação a essas faixas de redução. Lembrando que o legislador optou por essas faixas por conta de facilitar o cálculo, inclusive, da redução da jornada. É isso que é uma outra pergunta. A Ingrid, aqui, minha colega lá da TV, fez uma pergunta, mas eu vou fazer, tá, Ingrid? Espera aí. Outra pergunta que eu queria saber. Reduzir o salário tem que reduzir o tempo de trabalho também. Claro, a redução de salário está diretamente ligada à redução de jornada. O empregador, em hipótese alguma, pode reduzir salário mantendo a jornada integral do trabalhador. Isso é impossível. Então, para que haja redução salarial, consequentemente, de maneira proporcional, haverá redução da jornada de trabalho desse trabalhador. Agora que eu vou fazer a pergunta da Ingrid, que é de todo mundo, chega lá o patrão com o documento, ó, tá aqui a redução da carga horária, mas não comunicou o empregado, não houve acordo, e eu, empregada, digo, não vou assinar. O que acontece comigo? Olha, é um direito que você tem, é um direito que o empregado tem de não concordar com aquelas cláusulas e não assinar. Como eu disse,
esse acordo, para ter validade, tem que haver um mútuo consentimento do empregado. Agora, obviamente, qual é a situação que nós vamos estar instalados naquele momento? O empregador ele também não é obrigado a manter o empregado contratado, né? Existe a liberalidade do empregador dispensar esse empregado, desde que, obviamente, pague todos os direitos, todas as verbas trabalhistas. Então, da mesma forma que o empregado não é obrigado a assinar, o empregador também, se sentir desconfortável com aquela situação, né? Se ele não tiver condição de continuar mantendo aquele empregado trabalhando. Uma solução, infelizmente, é a rescisão contratual. Não significa que toda vez que o empregado se recusar, haverá rescisão contratual. Quero deixar isso bem claro. Mas pode ser que aconteça. O empregador pode chegar numa situação que, olha, eu não estou produzindo, eu não estou vendendo, não está entrando dinheiro na empresa. Se os empregados também serem coerentes e ter essa razoabilidade, pode ser que hajam muitas demissões. Lembrando que essas medidas do governo são medidas justamente para evitar demissões. Né? Mas o empregado, em momento algum, ele será obrigado a concordar. Entendi. A doutora Kate fez uma ponderação que é a prática, né, do dia a dia. Às vezes a lei dita a letra A, mas a prática é a B. Lógico que quem não assinar vai ser demitido pela disponibilidade da empresa aí, né? Não precisa nem estar nessa situação. A empresa, desde que cumpra as normas trabalhistas, ela pode dispensar, né, que é a palavra correta, né, não é demissão, né, dispensar, ou contratar quando quiser, não é isso, doutor Tiago? Exatamente. Existe essa faculdade do empregador, assim como há a faculdade do empregado também, se sentir prejudicado naquela empresa, ele pode pedir demissão também. Então, as partes, elas não são obrigadas a terem, né, essa relação, esse vínculo empregatício. Esse vínculo ele é totalmente voluntário. Né? Lembrando que o contrato de trabalho é um acordo que vai manifestar voluntariamente a vontade das partes. Se uma das partes não está satisfeita, né, o empregado pode pedir demissão, o empregador pode dispensar sem justa causa. Okay? Lembrando o seguinte, existe uma vedação, tá, no caso de empregados que possuem algum tipo de estabilidade. Isso que eu ia perguntar. Peraí, empregador... A grávida tem estabilidade, pode reduzir o salário dela? Reduzir salário pode, não pode demitir, né? Porque lembrando que quando a pessoa, a gestante, né, assim como qualquer outro empregado com estabilidade, o que é garantido é a manutenção do emprego. O emprego vai ser mantido, tá certo? Então, a gestante, por exemplo, a grávida, ela não pode ser demitida. Mas se eventualmente ela concordar com redução salarial, né, dentro de todos esses aspectos que nós estamos conversando aqui, poderá haver perfeitamente a redução. Essa foi uma pergunta da Laís, referente a gestantes, né? Se ela concordar. Agora, se ela não concorda com a redução, ela não pode ser demitida por causa da estabilidade, é isso? Perfeito. Então, se ela não concorda, ela não terá redução e, consequentemente, o empregador vai ter que continuar pagando os salários de forma normal, porque ele também não poderá demitir essa empregada por conta dessa estabilidade. A não ser que ele demita e indenize a estabilidade. Tem essa hipótese. Mas o empregador que está sem dinheiro, provavelmente ele não vai optar por isso. Demitir e indenizar todo o período que ela eventualmente teria de estabilidade. E o Joelton, ele mandou outras perguntas também, já anotei aqui, tá, Joelton? Vou perguntar. Legal, aqui, nesse caso, o contrato de trabalho da grávida pode ser suspenso? Como eu disse, a estabilidade, ela evita que o empregador demita a empregada. Lembrando que caso de suspensão, caso de interrupção, o contrato de trabalho não será rompido. O contrato se mantém, tanto na estabilidade quanto na suspensão quanto na interrupção, o contrato ele permanece vigente, só que alguns efeitos dele ficam afetados. Ok? Aí vou voltar. A estabilidade veta, só se me permita, Marcelo, a estabilidade veta o rompimento contratual. Não a suspensão e nem a redução salarial.
Contrato suspenso, contrato interrompido, o vínculo permanece. Entendi. Aí, voltando lá à redução salarial, que é o nosso tema, por quanto tempo o empregado pode ficar recebendo a menos? Tem um prazo ou é o tanto que o empregador disser, o patrão disser, sei lá, o povo se apoia aí na pandemia, né? Ah, estou em crise, vou manter um ano isso pagando a menos. Pode isso? Não, a medida provisória, ela limita a 90 dias. No caso da redução salarial, consequentemente a redução de jornada, existe um limite de 90 dias. Então, no máximo que poderá haver isso é de 90 dias. Se por acaso estender, é ato ilícito da empresa. Ato ilícito, né? A medida provisória é bem clara, o máximo de 90 dias. Pode ser que, passado esse prazo dessa medida provisória, ainda estejamos, né, nessa situação de pandemia, nessa situação de calamidade, e o governo pode, efetivamente, editar uma nova medida provisória, prevendo novos prazos, enfim. Mas nessa medida 936, o prazo máximo é de 90 dias. Então, tá aí. Aí, deixa eu ver, Isabela também mandou, quando não tem documento, salário é reduzido, a gente já respondeu, né, que o acordo aí não vale, é válido, vamos dizer. E aí, tem que ser... Caiu minha caneta, pode falar. A sugestão é procurar o sindicato ou um advogado para resolver. É isso aí, para rever isso aí, exatamente. Primeiro, conversar com o departamento pessoal da empresa, tentar, né, entender o que aconteceu. E caso, né, o empregador seja intransigente, procurar o sindicato da categoria ou até mesmo um advogado particular para tentar resolver essa situação. Agora, doutor Tiago, como é que eu faço para saber se o desconto, eu recebi lá o documento avisando, você vai ter 10% de redução salarial. Como é que eu, trabalhador que não tem conhecimento de cálculos trabalhistas e tudo mais, como é que eu vou saber se veio realmente a porcentagem indicada no documento a menos no meu salário no final do mês? Aí não vai ter jeito, né? Se você não souber fazer os cálculos, você tem que procurar um profissional que possa te dar esse auxílio, ou então uma pessoa que possa te dar esse auxílio, né? Você vai ter que pegar o seu contra-cheque anterior, seu salário, quanto que você recebia, né? Qual era a sua remuneração, e calcular a redução proporcional. Foi reduzido 25%? Foi reduzido 50%, 70%? Enfim, vai depender da sua remuneração original, né, normal, e alguém vai te dar esse auxílio para você verificar, não apenas em relação ao salário, se a sua jornada de trabalho também foi reduzida proporcionalmente. Também é importante frisar isso. Verdade, né? Aqui tem uma outra pergunta aqui, ó. Quem tem o salário reduzido agora, né, de acordo com essa medida provisória, tem estabilidade no emprego depois? Tem. A medida também deixa bem claro para as empresas e os empregados que optarem, né, prosseguirem as determinações e realizar esse tipo de acordo, eles terão estabilidade pelo tempo que durar, no caso da redução, pelo tempo que durar a redução e após o término, um período igual. Então, se a redução durar 90 dias, por exemplo, ao fim, né, ao término dessa redução, ele terá ainda mais 90 dias para frente de estabilidade, no qual o empregador não poderá demitir. Okay? Então, só assim, falando mais assim para o povão mesmo, 3 meses, se você ficar com salário reduzido, 3 meses após, o doutor Tiago me corrija, você não pode ser mandado embora, a não ser que for por justa causa, aí é outra situação. Exatamente, né? Aí é uma outra situação, mas isso serve para qualquer estabilidade, né? Tirando a justa causa, ou seja, naquelas rescisões imotivadas, na qual o empregador não justifica o porquê está demitindo, isso estará vetado por período igual. Então, se a redução for de 90 dias, que é aproximadamente 3 meses, quando acabar, ele ainda terá igual período de estabilidade. Tá. Um outro tema que deixa muita gente com dor de cabeça, não entende nada, relacionado a funções, gratificação por função. Nesse momento, tem muitos trabalhadores que estão perdendo esse dinheiro, né? Estão deixando de ganhar, vamos dizer assim. Não é bem perdendo, porque dependendo da situação, né, a pessoa exercia uma função e
por causa da crise, a empresa optou por tirar do contra-cheque. Que situação que isso pode ocorrer e quando não pode ocorrer de jeito nenhum? Marcele, até entrar em vigor da reforma trabalhista, existiu uma súmula do TST na qual ela garantia ao empregado que já ganhasse essa gratificação por função, né, por um período igual ou superior a 10 anos, isso não poderia ser mais retirado. Né? Isso seria incorporado ao salário desse trabalhador e não poderia ser retirado. Entretanto, desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, lá em novembro de 2017, a própria CLT, existe um dispositivo lá na própria CLT, artigo 468, né, que fala expressamente que, independentemente do tempo, né, que esse trabalhador já vem ganhando essa gratificação, se o empregador retirar essa função, né, e voltar ele para exercer simplesmente as funções anteriores, não haverá nenhum direito adquirido nesse sentido. E, infelizmente, o empregador ele pode fazer isso. Lembrando que isso não é de agora, é desde quando a reforma trabalhista entrou em vigor. Uhum. Nessa exclusão de gratificação de função, tem alguma indenização? Ou é simplesmente retirou do contra-cheque e pronto? Retirou, né, tira o empregado o empregado deixa de ficar realizando aquela função que ensejava o pagamento da gratificação e o empregador tira ele da função e, consequentemente, tira, né, o pagamento da gratificação. Lembrando que essa gratificação, ela simplesmente integrava o salário, ela não estava incorporada. Né? Então, a partir do momento que o empregador deixa de exigir que esse trabalhador preste essa função, esse outro tipo de função, a gratificação, consequentemente, também será retirada. Mas lembrando que quem estiver nessa situação, exercia duas funções, tirou a gratificação de uma, você não tem que continuar fazendo, não é isso, doutor Thiago? Não, claro, obviamente que não. Obviamente que não. Tirou a gratificação, deixa de exercer aquela função. Né? Passa a exercer apenas a função original. Porque se continuar exercendo, aí a empresa também está de má fé, vai ter que... Né? Se ele está exercendo essa outra função, que ele estava ganhando essa gratificação, ele tem que continuar ganhando. Caso contrário, realmente a empresa não está agindo corretamente com esse empregado. Aí nessa situação aí também de agir corretamente, chegou uma pergunta para mim que eu achei interessante sobre assédio moral. Porque com a redução salarial e, consequentemente, redução na jornada de trabalho, algumas pessoas ainda, trabalhadores, preferem continuar fazendo o horário até por causa de demanda de trabalho. E outro que teve horário reduzido, não, quer cumprir apenas o horário que está sendo estabelecido, que está sendo remunerado. Há possibilidade de acontecer algum tipo de assédio moral nisso? Porque, às vezes, foi a pergunta que chegou aqui para mim, às vezes alguns colegas olham de cara feia para a gente. A pergunta é assim. Então, Marcelo, o que acontece? Infelizmente, nessa relação entre empregado e empregador, o empregado é a parte hipossuficiente, é a parte mais frágil dessa relação. Então, consequentemente, existe muito receio, ainda mais nos dias atuais, né, vários empregados com receio de perder seus empregos se submetem a situações totalmente, vamos dizer assim, ilegítimas, ilegais, né, mas que não deveria existir. O importante é destacar o seguinte: se a empresa opta, juntamente com o seu empregado, pela redução de jornada e, consequentemente, redução de salário, esse empregado que tem a sua jornada reduzida, em hipótese alguma, poderá trabalhar mais do que a jornada pactuada. Porque são institutos incompatíveis. Eu já ouvi de alguns clientes, né, me procurando, fazendo justamente essa pergunta. Eu posso reduzir a jornada de trabalho do meu empregado e pagar ele em horas extras? Claro que não, porque são institutos completamente distintos, incompatíveis. Se há redução, esse empregado ele tem que cumprir a nova jornada dele, respeitando os novos parâmetros. Sequer poderá haver horas extras nesse sentido. Inclusive, até mesmo porque, né, você me corrija, porque a área trabalhista eu só aprendo aqui com você, que inclusive é professor, tá, gente?
Se o empregado estiver na empresa fora desse horário combinado e ocorre um acidente lá dentro, a empresa vai ser responsabilizada. Vai ser, além de ser responsabilizada, eu entendo que o próprio acordo que foi celebrado de redução, ele passa a ser inválido, ele passa a ser totalmente nulo. Porque, como eu disse, são institutos totalmente incompatíveis. Se esse empregado ele teve a sua redução de jornada, consequentemente ele tinha que sair durante, né, essa nova jornada que foi estipulada, ele não poderá, em hipótese alguma, continuar trabalhando em jornada superior. Então, se ocorre, como você bem colocou, um acidente de trabalho, além de todas as indenizações e toda a responsabilidade que o empregador terá com esse empregado, esse acordo que foi celebrado de redução, ao meu ver, está totalmente invalidado. Uhum. Acidente de trabalho, agora me surgiu uma outra questão, né? Não sei, acho que deve ser de muitos trabalhadores. Se eu, nessa pandemia, eu continuo trabalhando porque a minha profissão exige. Digo eu, mas citando todo mundo que está na mesma condição. Lá dentro da empresa, contraiu o coronavírus. Isso faz parte de doença do trabalho? Porque tem uma diferença aí, né? Doença adquirida no trabalho e adquirida... Existe uma distinção entre doenças que são adquiridas em decorrência da sua atividade laborativa. Então, se determinados trabalhadores adquirem algumas doenças por conta do tipo de função exercida, por conta da atividade que exerce. Essa é uma situação. E existem outros que você adquire no ambiente laborativo. Não é uma doença que você é proveniente da sua atividade laborativa, mas que você adquiriu no ambiente do seu trabalho. Tá? Em ambos os casos, será considerado para fins de eventual auxílio, né, auxílio-doença, ou afastamento, doença, acidente de trabalho, né? Porque aí fica até aquela dica, né, que os acidentes de trabalho não é apenas os acidentes em si, doenças provenientes da atividade laborativa ou que o trabalhador adquire no ambiente laboral, também são equiparados ao acidente de trabalho para todos os fins previdenciários, ok? E aí, então vai a dica aí também para quem é patrão, para quem tem empresa, que tem que cuidar bem do empregado que está trabalhando nesse momento, porque senão é mais uma dor de cabeça para ele. Não apenas nesse momento, né, Marcelo? O empregador tem que ter esse carinho, esse cuidado com o seu empregado, até porque uma boa força de trabalho, uma mão de obra especializada, muitas vezes é difícil, né? Então, vale a pena que esse empregador também pense um pouco no seu empregado, que, no final das contas, é ele que vai produzir riqueza para esse empregador. Verdade. A doutora Kate mandou uma... Kate é lá de Vila Velha, aí da sua terra, ela faz pós em penal comigo. Ela mandou aqui, pergunte ao doutor Tiago, se serve para quem já recebe quinquênios e decênios. Acho que não é válido. Serve o que serve? Eu acho que era em relação à função, né, que a gente estava falando. Kate, manda aí de novo para a gente aí, que nós vamos perguntar. O Joelton mandou aqui embaixo. No caso da MP, não necessita da anuidade do sindicato. Isso daqui a 1 ano, 2, não gerará ações do sindicato ou Ministério Público contra essas empresas que fizeram esses acordos? Não, porque as empresas estarão resguardadas na medida provisória, né? E com a decisão do STF, que liberou a participação do sindicato nesse sentido, né, de homologar e de dar o seu aval, as empresas estarão resguardadas pela medida provisória 936. A Kate colocou aqui, referente à gratificação, aquela pergunta anterior, dos quinquênios e decênios. Ela só escreve palavra difícil, né? Não, mas isso aí, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Isso aí é uma outra situação. A gratificação que nós estamos falando aqui é aquela gratificação que o empregado recebe pelo exercício de uma função. Isso. O que ela está falando aí são as gratificações naturais que são incorporadas na remuneração do empregado. Após 5 anos de trabalho, após 10 anos de trabalho, ele vai tendo acréscimos progressivos no salário. Esse tipo de salário, de acréscimo, né, por conta do tempo de prestação de serviço, não é isso que nós estamos falando. A pergunta que foi feita aí pelo telespectador aí da Marcele, que eu entendi, foi o seguinte:
aquele trabalhador que ganha uma gratificação por exercer uma função diferenciada. Isso, foi isso, essa então, situação. Então, são situações completamente diferentes. Essa que é Kate, né? Essa Kate. que é a Kate. É Kate? É, Kate. Essa que é a Kate perguntou, ela incorpora no salário, ela incorpora na remuneração. A outra do exercício da função, ela apenas integra. Essa que a Kate mencionou incorpora porque é relativa a ano. Ao tempo de casa, vamos dizer assim, né? Na gíria popular, no chão de fábrica, é o tempo de casa. O tempo de casa, que nem todas as empresas adotam isso, Sim. né? Ela está perguntando aqui, né? Mas a outra que eu tinha mencionado aqui, o telespectador enviou, é referente à função. Porque, por exemplo, eu vou citar assim, no telejornalismo, tem colegas que editam e cortam a câmera do jornal. Então, são duas funções diferentes. Tem colegas que filmam e dirigem. É essa situação que o colega... Quando ele está agregando mais funções no contrato de trabalho, é isso aí. Ó, a Kate falou que ela é da Acácia. Não entendi nada, mas tá o recado aí. Ela é da Acácia. É isso? Fala com ele que sou da Acácia. Tá aí. Um abraço para ela. Agora vocês se entenderam, né? Aqui, doutor Tiago, a Aline mandou. Pode reduzir, se houver redução no salário e na jornada, o vale alimentação também pode ser reduzido? Porque... Não? Não, os direitos, todos os benefícios, né, que o empregador concede ao seu empregado, eles permanecem intactos. Aqui, simplesmente, haverá redução de salário e de jornada. Os demais benefícios permanecem intactos. Entendi. Aí, se houver redução, também tem que ir lá no RH e conversar e explicar direitinho, né? Isso não está previsto, né? Essa possibilidade de redução de benefícios. Então, vale alimentação, tique de alimentação, né? Plano de saúde, plano odontológico, tudo isso não vai se mexer, tá certo? O que se mexe vai ser com o salário e, consequentemente, com a jornada. Até mesmo porque o plano de saúde, na maioria das vezes, vem descontado no contra-cheque. É o próprio trabalhador que paga. Sim. Repetindo, a medida é bem clara, ela fica limitada apenas a salário e a jornada. Ok? Ok, deixa eu ver. Tá. O Joelton, que já participou aqui com a gente, ele tinha mandado antes assim, como é que será feita a comunicação da empresa com o governo? Agora ele quer saber sobre a complementação salarial, porque algumas pessoas que tiveram a redução vão ter direito, né? Na realidade, toda vez que houver a redução salarial, o governo ele ficará responsável, tá, por complementar essa renda do trabalhador. Então, por exemplo, vamos supor um cenário em que um empregado ele receba R$ 1.500 e tem uma redução de 50%. O empregador ele continuará pagando 50% dos R$ 1.500, que nesse caso aqui daria R$ 750, e o governo ele complementaria, tá certo? Complementaria essa remuneração pagando 50%. Mas não é 50% da remuneração do empregado. É 50% do que esse empregado ganharia de seguro-desemprego. Então, isso tem que deixar bem claro, né? O governo vai complementar a renda desse trabalhador, mas não pagando o percentual em cima da remuneração. Então, nesse nosso exemplo aí, o empregado que recebe R$ 1.500, efetivamente, se ele fosse usufruir do seguro-desemprego, isso daria em faixa de R$ 1.200. Então, o que o governo vai complementar é 50% em cima do que ele ganharia de seguro-desemprego. Então, o governo pagaria apenas R$ 600, totalizando R$ 1.350. Então, efetivamente, esse trabalhador teria uma perda salarial de quanto? Perda de dinheiro, efetivamente, né? Da parte de R$ 150 nesse nosso exemplo. Não sei se eu ficou claro. Não, entendi.
Entendi. Ele vai ter uma redução na empresa, mas o governo complementa de acordo com o valor que ele receberia de seguro-desemprego. Seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele passa a ser uma base de cálculo, né? Sim. Então, você teria que verificar quanto que esse empregado ganharia de seguro-desemprego para que o governo pudesse pagar proporcional ao que ele receberia de seguro-desemprego. Lembrando aqui, ô Marcelo, que quanto maior a remuneração desse trabalhador, mais longe vai ficar, né, do efetivo poder de compra dele, tá certo? E, inversamente proporcional, quanto menos é a remuneração desse trabalhador, mais próximo ele vai manter o seu poder de compra. E é o empregado que tem que solicitar esse complemento? Vai ser automático? Já está definido alguma coisa disso? Não. Quem vai comunicar, a partir do momento que é celebrado esse acordo entre empregado e empregador, o empregador ele tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Então, ele comunica o Ministério da Economia, aí naquele momento vai ser preenchido todas as informações desse empregado, inclusive contas bancárias, na qual será depositado, né, essa complementação. Então, a responsabilidade de comunicar ao governo é do empregador. O Rubens está com uma pergunta aqui. Meu tio está perto de aposentar, no caso dele a redução de salário vai interferir na aposentadoria? Isso para fins de aposentadoria, para fim de contagem de tempo, não. Mas, consequentemente, isso vai interferir no que será recolhido para a Previdência. Né? Porque se você recolhendo o salário, o empregador ele vai recolher para o INSS proporcional ao que ele está pagando também. Nossa. Então, se ele reduziu o salário, né, se ele reduziu o salário, consequentemente, ele vai recolher o INSS, recolher a Previdência, em cima da nova remuneração. Tá certo? Agora, o tempo de contribuição, isso não será afetado, porque ele vai continuar contribuindo. Agora, o valor que ele está contribuindo vai ser menor. E só lembrando também, gente, que o doutor Tiago, além de advogado trabalhista, é especialista em previdenciário, que é essa parte aí do INSS, tá? Então, ele está falando aí que se houver essa redução, o valor da aposentadoria pode ficar menor, mas se o trabalhador tiver um outro dinheirinho guardado, ele pode complementar? Para que não tenha, complementar essa contribuição, porque vai ser reduzida. Vai ser reduzida, isso. A empresa vai recolher a menos do meu salário para o INSS, não é isso? Vai recolher a menos, mas lembrando, isso tem que deixar bem claro, isso é uma medida de apenas 90 dias, no máximo, né? Então, para fins de cálculo, na hora que for realizado o cálculo, isso vai ter um percentual irrisório, praticamente. Então, eu recomendo o trabalhador, nesse sentido, não se preocupar exatamente com isso, né? Porque ele vai continuar contribuindo e vai ser só 90 dias, vão ser, no máximo, 3 meses que isso vai ocorrer. Por enquanto, né, doutor Tiago? Por enquanto. Porque medidas provisórias, basta o presidente querer, não é isso? Que medida provisória é ditada pelo presidente. Foi meu trabalho de faculdade, por isso que eu nunca mais esqueci. Deixa eu ver, tem outra pergunta. De aplicação imediata, né? Aplicação imediata ainda. Gente, por isso que é bom ser presidente, né? Tem aqui, acho que a gente respondeu aqui, Andrei. Na prática, como essa complementação do salário vai acontecer? O doutor Tiago falou aqui, mas ele até pode repetir. A empresa tem que mandar um comunicado para o Ministério da Economia, né? Isso? Perfeito. Isso aí. Aí o empregador, ele comunica, ele tem um prazo de 10 dias para comunicar o Ministério da Economia com todas as informações do trabalhador, tá? E aí o próprio governo, com essas informações, vai ficar responsável por complementar essa renda desse trabalhador. Isso aí. O trabalhador não tem que se preocupar, então, porque essa obrigação é da empresa. Aí vem a outra pergunta. E se a empresa não comunicar? Invalida o acordo que foi realizado. Né? Exatamente. Invalida o acordo que foi realizado e aí tem uma série de consequências para isso. Certo? Então é de responsabilidade do empregador fazer essa comunicação. O empregador é a empresa, tá, gente? Quando a gente fala assim, é porque esse povo do direito é meio assim mesmo. Tá? Então a empresa tem que comunicar em 10 dias o Ministério da Economia e o sindicato também.
lembrando que não é obrigado a anuência, né, o sindicato aceitar esse acordo, não. Se o trabalhador e o patrão fizerem um acordo, um combinado, como dizem as crianças, passa a valer. É isso aí, exatamente. Viu? Aprendi. E aí vamos relembrar, então, os pontos. Tem que ter um documento informando a partir de quando vai ser a redução, qual o percentual, não é isso, doutor Thiago? Mas o que tem que ter nesse documento mesmo? O documento vai ter todas as informações do empregado, todas as informações do empregador e o objeto, né? O objeto desse acordo, que, no caso, vai ser a redução, vai ter que estipular especificamente qual é essa redução, tá? E o valor proporcional também da redução da jornada. Então, lembrando, reduzir o salário, reduz jornada. Não pode reduzir salário sem reduzir jornada. E aí, eu acho que ninguém perguntou, só para frisar também, Marcelo, que essa medida provisória é interessante, que ela tem 3 regras bem claras. 3 regras bem claras. Esses acordos individuais, eles podem acontecer em 3 situações. Tá? Eles podem acontecer para todos os empregados que recebem qualquer valor, se a redução for de até 25%. Então, redução de até 25% pode ser por meio de acordo individual, né, entre empregado e empregador, empregado e a empresa, né, sem a participação do sindicato, independente da remuneração desse empregado. Ok? Agora, se a redução for de 50% ou 70%, eu tenho 2 parâmetros que eu tenho que seguir. Poderá haver esse acordo individual, reduzindo 50% ou 70%, daqueles trabalhadores que recebem até R$ 3.135. Então, aquele trabalhador que recebe até R$ 3.135 poderá fazer um acordo individual com a empresa e reduzir 50% ou 70% da sua remuneração. Isso é bruto ou líquido? Esse valor? É bruto ou líquido? É o salário bruto. Ou aquele trabalhador que possui nível superior, né, um diploma de nível superior, e receba acima de R$ 12.202,12. É o seu caso, né, por exemplo? É o seu caso. Quem der. Então, quem tem nível superior e recebe uma remuneração superior a R$ 12.202,12, também poderá reduzir 50% ou 70%, fazendo acordos individuais. Agora, aquela galera que recebe mais de R$ 3.135 até R$ 12.202, esse pessoal, para reduzir 50% ou 70%, obrigatoriamente vai ter que ser por acordo coletivo. Vai ter que ser por negociação do sindicato. Ok? Entendi. A minha xará Marcele lá de Guarapari está rindo, mas ele ganha isso mesmo, Marcele, ganha muito mais. Tem o escritório dele, isso aí, ó, esconde o ouro. Marcele foi sua aluna. Foi minha aluna, ela, o marido, manda um beijão para vocês aí. Galvão, também fazem pós comigo lá também em Vila Velha, só que a gente faz na área de penal, que a gente gosta mais de isso, sabe? Então, doutor Thiago, eu queria que você destacasse aqui, então, para o empregador, né, que essa live vai ficar salva aqui 24 horas, depois eu vou postar também no meu YouTube, que a intenção é realmente orientar. É um momento de crise, de pânico, de medo de coronavírus, de tudo mais, ainda vem essa pancada no trabalhador, então muitas pessoas estão perdidas. E você é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, um profissional que eu tenho total credibilidade, por isso que eu o convido sempre para estar aqui comigo orientando, né? Eu queria que você dissesse, então, assim, com a maior sinceridade, que nós estamos aqui entre amigos, quais são os benefícios para o trabalhador assinar esse acordo? Qual é a orientação? É melhor assinar? É melhor não? O que é o trabalhador, pensando no trabalhador, assim, médio, né? Não esse que ganha 12 mil, não. É o trabalhador que precisa desse salário para pagar suas contas no mês, precisa do emprego. O que você orientaria como advogado trabalhista? Então, Marcelo, primeiro agradecer suas palavras aí, né? Você é grande amiga de longa data. Obrigado aí. Enfim, pensando no trabalhador, eu acho o seguinte,
Na relação entre empregado e empregador, é uma relação que tem que haver muita franqueza, tá? Primeiramente, tem que haver uma franqueza e bom senso. Eu acho que a palavra que nós temos que utilizar na atualidade é bom senso. Bom senso e razoabilidade. A gente entende que o empregado, nós precisamos do dinheiro, né? As contas não param, né? As contas estão chegando. Mas, por outro lado, também, eu acho que o empregado, nesse momento, ele teria que se colocar também um pouquinho do lado do empregador, né? Sim. Vamos nos colocar do lado do empregador também, que está vivendo num momento complicado. Muitas empresas estão sem receitas, literalmente, sobretudo as empresas que trabalham com comércio. Marcelo, a gente tem várias empresas aqui que trabalham com comércio aqui na Grande Vitória, que elas estão prestes a decretar falência. Porque muitas empresas, elas precisam de vender imediatamente para pagar o salário, para pagar imposto, para pagar, né, os contratos que estão vigentes. Então, o empregado ele também tem que se colocar. Agora, obviamente, a gente tem que, como eu disse, tem que ter um bom senso. Agora, obviamente, você tem que pensar o seguinte, olha, eu não sou obrigado a assinar um acordo, eu não sou obrigado a reduzir salário, reduzir jornada, eu não sou obrigado a nada disso. Sim. Mas, o que eu, empregado, eu prefiro neste momento? Reduzir um pouquinho o meu salário e ter essa complementação do governo, ou não reduzir salário e sabendo que, eventualmente, meu empregador pode, meu patrão, né, pode me demitir, eu vou ficar desempregado, e a gente sabe que, neste momento, quem está desempregado, se colocar no mercado de trabalho novamente, vai ser meio complicado. Né? As empresas não estão contratando. Né? Quem tem o seu emprego, tem que garantir o seu emprego. Então, o que eu recomendo para o trabalhador nesse momento é pensar um pouquinho, colocar na balança, né? Cada um sabe onde aperta, tem aquele ditado, cada um sabe onde aperta, mas colocar na balança. Olha, eu prefiro reduzir um pouquinho meu salário e ter essa complementação do governo nesse momento, ou eu não faço acordo e posso correr o risco de ser demitido. Sim. E aí, cada trabalhador que vai ter que, dentro da sua situação, dentro da sua realidade, pensar nisso. Né? O que não pode é haver, o que a gente vê de vez em quando, na internet. Eu sempre falo que a internet é maravilhosa. Né? A internet, as pessoas... Entrega todo mundo, né? Não, as pessoas, eu costumo dizer que na internet as pessoas têm um oceano de conhecimento com um dedo de profundidade. Né? Elas têm um oceano de conhecimento com um dedo de profundidade. Então elas falam de tudo e não tem profundidade em falar de nada. Então a gente fica... o que a gente tem que pensar é o seguinte: aquele discurso antigo de trabalhador versus empresa, né? O empregador é o bicho-papão, é o ruim da história. Vamos parar um pouquinho com isso, vamos rever alguns conceitos, e nessa hora é a hora de todo mundo se abraçar. O empregado precisa do empregador, precisa da sua empresa, a empresa precisa de você, empregado, também. Ela não quer te demitir, ela está tentando adaptar dentro de uma realidade que há 2, 3 meses atrás ninguém ia pensar que isso ia acontecer. Né? Então, vamos usar o bom senso, vamos nesse momento, nos colocar também um pouquinho do lado do nosso empregador, e isso é passageiro, gente. A gente tem esperança que isso vai passar, que seja o quanto antes. Isso que eu ia mencionar agora, né? Que acabe logo, que não precise nem de outra medida provisória, porque se vier outra, aí o prazo para redução pode ser estendido, né? Mas a gente também, eu acho que tem que ter o que você falou, bom senso e equilíbrio. Empresa e empregado, hoje nós estamos no mesmo patamar, todo mundo está sujeito a pegar o coronavírus e ter outros prejuízos. Então, assim, reduzir o salário, a empresa também tem que olhar o empregado, né? Porque a gente... Se me permite, Marcelo, quando eu falo de bom senso, tem que ser dos dois lados. Uhum. Aquelas situações que você estava me passando, na qual a empresa está impondo redução, né, sem um diálogo aberto, sem um diálogo franco, isso também eu não vejo com bons olhos, não. Né? O empregador se valer dessa situação para prejudicar o seu trabalhador. Eu não vejo, eu sou contra, eu acho que a empresa tem que ter, da mesma forma que o trabalhador tem que se colocar
do lado da empresa, né? Pelo lado e verificar toda a situação que a empresa está passando, a empresa também tem que pensar no trabalhador. Então, não é chegar impondo a goela abaixo, não vai ser assim, assado. Não, vamos sentar, vamos negociar, faça uma reunião, né? Peça ao seu gerente, ao supervisor, ao líder da equipe para sentar, conversar, expor francamente, né, a situação que a empresa está vivenciando, até mesmo para que o empregado não fique com aquela ideia de estar sendo lesado, de estar sendo prejudicado. Isso. Porque o que a ideia que o empregado às vezes tem? Poxa, meu empregador está fazendo isso, está se valendo dessas medidas do governo para tirar vantagem em cima de mim, para enriquecer ainda mais, né? Então, é a hora também da empresa sentar numa conversa franca com o seu empregado, tá certo? E expor, tá certo, o que está acontecendo, né? Que os cofres da empresa estão lá embaixo, que a receita foi lá embaixo, e tentar nesse diálogo. Então, o diálogo, né, a razoabilidade, eu acho que é o melhor caminho para que todo mundo fique satisfeito e passe, né, e supere essa situação. Isso aí. Até mesmo porque com essa transparência, o empregado se coloca solidário à empresa, né? Quando há essa forma que você mencionou, eu não sei o que está acontecendo, criam-se histórias realmente que muitas vezes nem são verdadeiras, porque a imaginação vai longe, né? Então, sim, sendo transparente, eu acho que, assim, a minha opinião aqui, que a gente veste mais a camisa. Aqui, ó, a Thalitinha mandou na hipótese de um trabalhador que estava selecionado numa empresa, com expectativa legítima de assinar o contrato, porém, a empresa desistiu do contrato por conta da pandemia. Olha, por conta da pandemia, isso não apenas na esfera trabalhista, tá? Isso na esfera civil está acontecendo muito, nas relações contratuais de locação, né? Locação residencial, locação comercial, até mesmo no direito do consumidor. Por conta da pandemia, várias regras estão sendo flexibilizadas, estão sendo analisadas sob o aspecto da força maior. Sim. Né? Lembrando, não é um aspecto, nós não estamos vivenciando um tempo normal, de normalidade. Então, tudo está sendo atípico, né? Então, nesse caso, se esse trabalhador se eventualmente se sentir prejudicado, ele vai ter total legitimidade de procurar justiça, de ingressar com uma ação, mas eu entendo que, provavelmente, nesta hipótese que foi levantada aí, a probabilidade dele não obter êxito nessa ação é muito grande. Porque na hora de decidir, o magistrado vai entender todo esse contexto que levou a empresa a não efetivar essa contratação. Sim, porque o juiz tem que ser razoável, né? Tem que ponderar. Sim, então, ponderar. Complicado. Ó, uma outra pergunta aqui. Esse documento para reduzir o salário, por exemplo, tem que ter. Aí eu não recebi. Mas aí deu lá 20 dias do mês, a empresa veio e me entregou o documento. É proporcional a redução ou passa a contar desde lá do primeiro dia de mês? O documento que vai ser feito, o acordo que será feito, isso, tem que ser comunicado ao empregado com 2 dias de antecedência, e aí serve qualquer meio, pode ser até um e-mail, pode ser um WhatsApp, né? Qualquer meio de comunicação, que vai ser legítimo, tá? Para começar efetivamente a contagem da redução e da redução do salário, né? Da redução do salário e redução da jornada. Isso só terá validade 2 dias após o empregado ser comunicado, independentemente do dia do mês que isso foi feito, tá certo? Então vamos supor que hoje, no dia 23 de abril, o empregado seja comunicado. Daqui a 2 dias passará a vigorar esse acordo, mas até o momento de começar a vigorar esse acordo, está valendo as regras normais. Então ele receberá proporcional pelo trabalho, né, pelo salário normal que ele tinha até o dia que entrar em vigor o acordo que foi celebrado. Então, quem não recebeu, quem não assinou nada até hoje, vai ter que receber o salário integral, se não for. Não é isso, doutor Thiago? Isso que eu entendi. Vai receber, tem que receber normalmente. O que não pode também, Marcelo, vamos deixar claro aqui, é empregadores, de repente, querer
quererem burlar a legislação, a gente tem que pensar em tudo, né? E fazer um documento com data retroativa para que o empregado assine. Isso também não é possível, tá? Então, essa questão de fazer documento com data retroativa, não. Tem que assinar, tem que ser comunicado com 2 dias de antecedência para entrar em vigor. Então, esse empregado, ele é comunicado e passa, né, a partir de 2 dias, entrar em vigor todas essas medidas de redução. Então, fica até um alerta aí para o trabalhador que ainda não, né, acordou com o empregado e recebe um documento amanhã com a data lá de 1º de abril. Você não assina e aí, eu acho que é até a recomendação aqui do advogado, que o correto é não assinar, porque está errado. Exatamente. Documento, em regra, documento nenhum a gente assina com data retroativa. Né? Se você está assinando um documento com data retroativa, é porque alguma coisa está errada. Então ficou aí, ó, gente. E essa comunicação também, você mencionou o WhatsApp, né? Mas tem que ser a comunicação com todos os requisitos que você mencionou antes no documento, né? Pode ser comunicado, exatamente, vai ser comunicado, pode ser por qualquer meio, né? Pode ser por meio eletrônico. O que tem que acontecer é esse empregado ser previamente comunicado, tá? De todos os termos desse acordo, para que ele possa verificar se está tudo dentro, né, dos conformes, se ele concorda com aquilo tudo. Lembrando, esse acordo é muito consentimento, empregado e empregador. Então, até mesmo para dar uma possibilidade desse empregado questionar, de repente, alguma coisa, não, essa cláusula aqui eu achei interessante, né, enfim, mas tem que ser comunicado previamente. O patrão chegou e falou assim, ó, seu salário vai ser reduzido em, sei lá, X%. Isso não é comunicado de acordo com a MP. Não. Você tem que comunicar, e essa comunicação, ela tem que ser registrada, tá certo? Com 2 dias de antecedência, e o acordo, lembrando novamente, tem que ser por escrito. Não existe essa possibilidade de redução acontecer mediante acordos meramente verbais. Uhum. Mais alguma coisa, doutor Tiago? Acho que você deu a aula toda aí, né? Ó, eu vi sua esposa aqui, a Betina, também, ela também é da área trabalhista, né? Ela fez uma cena assim, eu respondi ali. Ela é da área trabalhista também, não é? Não, ela não atua na área trabalhista, não. Ela é civil. Ela fica ela tá na área civil. Ela fugiu da área trabalhista. Ela é inteligente, então, né? Porque trabalhista dá trabalho. Não é, não? Ela chegou atrasada, Araújo, mas a gente falou aqui a gente está falando da redução salarial, que o empregado, né, que a medida provisória permitiu isso, e aí tem um prazo para essa redução de até 90 dias. O trabalhador tem que receber um documento com todos os dados dele, todos os informativos dessa redução. Não é isso, doutor Tiago? Me ajuda aí. Não pode ser verbal, tem que ser por escrito. A partir do momento que o patrão entrega esse documento e o trabalhador assina, daí 2 dias começa a redução em si do salário. Perfeito. É isso aí. Então, quem não recebeu o documento até hoje, dia 23, você está com o salário, deveria receber o salário integral. Normal. Integral, exatamente, sem nenhum tipo de redução. Se você não assinou nenhum tipo de acordo, não teve nenhum contato nesse sentido, nenhuma conversa nesse sentido com o seu empregador, em tese você vai receber seu salário sem problema algum. Agora, uma outra dúvida. O trabalhador foi comunicado, seu salário vai reduzir, a partir de agora você vai trabalhar, sei lá, tantas horas a menos. A pessoa começou a trabalhar menos, mas não foi comunicada. Entendeu? Não foi comunicada oficialmente. A nossa live está acabando, faltam 20 segundos. Vai ter que ser comunicado. Não existe a possibilidade de você fazer esse tipo de redução sem a participação da parte contrária, que é o empregado. Então, ele tem que ter ciência. E aí, pessoal, estou voltando aqui só para agradecer o doutor Tiago, porque fala boa é isso mesmo, né? Passou, a gente nem viu. Deixa ele entrar aqui de novo. Agora sim, né? Aí, já vi, Tiago. É que é assim mesmo, ao vivo é assim. O meu celular também tá uma benção, sabe? Voltamos aqui. Voltamos, porque assunto bom, né? Passa em 1 hora, sim, ó.
Passou rapidinho, né? Nossa, eu tô aqui achando que ainda tinha muito tempo, por isso que eu tô perguntando, que nem uma doida. Mas, Mandar um ó, abraço aí. Mandar um abraço. Minha mãe tá acompanhando aí também, ó. ah, é? Cadê a sua mãe? Qual é o A nome Deia, dela? Deia. Aí, ó. Deia Brito. Ei, dona Déia, tudo bom com a senhora? Tá em casa na quarentena, né? Tá interagindo aí com a gente aí, ó. Tem que estar, isso aí. Mas ela também deve estar orgulhosa do filhão aí, dando essa aula pra gente. Então, eu queria que voltar, as pessoas também estão voltando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, como das outras vezes, né, a gente deixou aqui falado, tem o meu Instagram, eu posso repassar para o doutor Tiago, tem o Instagram dele que está aqui. Ele é uma pessoa muito solícita, atende, não só visando o cliente, não é nada disso, não. A gente está aqui, principalmente, né, Tiago? Vamos falar sem Esclarecer doutor, as sem doutor. dúvidas, né? É Nós uma estamos aqui prestação de com serviço, né? isso, como ser humano que nós somos e que a gente tem esse lado do bem, que a gente sabe que muitas pessoas agora o que estão precisando muito é de informação, informação de qualidade. Então, uma forma de ajudar o outro também é passar um pouco do conhecimento. Doutor Tiago? Pegar, né? A gente tenta, à medida do possível, ajudar o próximo, né? Passar uma informação concreta, uma informação com uma fonte, né, segura. A gente sempre pesquisa, né, procura cada vez mais estudar o assunto, né, nos aprofundar e prestar um serviço, né, para a sociedade aí, que nesse momento, às vezes fica cheio de informação, mas não consegue peneirar essa informação, diluir essa informação de uma maneira adequada. Então, estou sempre à disposição aí de vocês aí, quando precisar, nós estamos aqui para isso mesmo. Pode deixar. Eu queria só ponderar uma situação, porque o direito já é rebuscado, é difícil de entender, e como você falou, são tantas informações, né, parafraseando Roberto Carlos, são tantas emoções, que a gente fica perdido. A gente não sabe o que é, o que tem que fazer, eu tenho que assinar, não tenho que assinar. Então, assim, uma prestação de serviço de qualidade, que você sempre está aqui comigo, né? E eu agradeço em nome de todo mundo, que eu tenho certeza que muita gente aqui, tem um monte de pergunta que chegou que eu não consegui acompanhar, e depois eu mando para você, e qualquer coisa a gente marca outra semana que vem, que assunto não falta, né? Estou sempre à disposição aí, Marcelo, sempre que precisar. Valeu, Araújo está dizendo que oferecer conhecimento é uma dádiva, verdade. E compartilhar sem interesse é mais ainda, viu? Né, Tiago? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a todo mundo aí que participou. Um monte de gente mandou perguntas, enviaram perguntas antes aqui para mim, até no meu Facebook, e é isso aí, nós estamos aqui para isso. Tá? E o doutor Tiago faz parte aqui do meu time do Conexão Justiça. Né? É isso aí. É isso aí, Marcelo. Estou à disposição, né, como eu disse, também pelas minhas redes sociais, podem entrar em contato, esclarecer as dúvidas. A ideia aqui é que a população tenha informação e que possa, da melhor forma, saber, né, efetivamente o que está passando, o que pode fazer, o que não pode fazer, tá certo? E eu estou vendo aqui... A família toda está aqui, pai, a mãe, estou vendo todo mundo aqui agora. Viu? São muitos fãs, né? Viu? Tá vendo? A família toda está aí. Ó. Parabéns, filho, parabéns mesmo, viu? Ele sabe tudo. Tudo que eu pergunto, às vezes tem pergunta que eu nem... Porque às vezes a gente passa assim, pergunta, né? Agora falando que como jornalista, quando a gente vai entrevistar alguém, eu costumo fazer isso para não pegar ninguém despreparado, porque o nosso objetivo é passar informação... de qualidade. Então, mas no meio da conversa me surgem outras perguntas, e o Tiago nem sabia, coitado, e ele responde tudo, graças a Deus. Estou sempre à disposição aí, mandar um beijão aí para a família toda aí, pai, mãe, irmã, todo mundo que está assistindo aí também. Esposo, então... todo mundo aí, né? E já fiquem preparados para a próxima, tá? Que nós vamos fazer outras lives. Na próxima live pode esclarecer sobre o contrato verde e amarelo. Olha que tema bacana. Isso é legal. Pode ser uma próxima live. Isso aí também, né, com a revogação agora da medida provisória, tem muito assunto para falar disso aí também. Então já está definida a próxima live. Nós vamos falar sobre o contrato verde e amarelo. Só vamos definir o dia aqui para vocês, tá bom? Tiago, obrigada mais uma vez, tá? Beijo. Obrigado aí. Todo mundo aí. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Que a gente supere isso logo.
novamente agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição aí, Marcele, parabéns pelo trabalho. Você é uma jornalista super competente que gosta de prestar esse serviço, né, para a população, né, tem credibilidade para isso, por isso que a gente participa aqui com o maior prazer, tá bom? Obrigada. Grande abraço para você e para todo mundo, estão à disposição sempre. Tá jóia, gente. Obrigada a todo mundo. Beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.